Olá, mamães! Boa noite! Bem-vindos a mais uma live da 5D. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre temas super importantes aqui da alimentação do seu filho, dos nossos pequenos, e vamos criar aí um relacionamento saudável desses pequenos com os alimentos, tá? E vencer os desafios de alimentação. Antes de começar a live de hoje, eu vou já deixar um recadinho aqui e pedir para quem está aqui com a gente, quem vai assistir, eu enviei hoje um e-mail para todo mundo, né, que tá com a gente, que já buscou aí o nosso e-book, sobre o convite da live, que é toda quarta-feira, e também um questionário. Nesse questionário, é um questionário super rápido, que leva no máximo 5 minutinhos, e eu peço a ajuda de vocês para que vocês respondam e eu possa direcionar um pouco mais as nossas lives para o que vocês de fato precisam, tá bom? Então, por favor, respondam. Quem não recebeu, no link aqui da bio, aqui no Insta, também tá o link do questionário. Façam esse favor e a gente vai cada vez aproximando mais aí com o que vocês precisam. Então, eu sou a Aline Fernandes, nutricionista e criadora do método 5D. E o tema da nossa live de hoje é o que fazer quando meu filho não come quase nada ou nada. Difícil, né? Então, primeiro ponto é a gente entender de fato o que essa criança está comendo, gente. Então, não adianta eu falar assim, ai, meu filho não come nada. Não come nada o quê? Né? Então, uma coisa é, meu filho não come quase nada, né? Restringe muitos alimentos, o meu filho come pouco, ou o meu filho só come o que ele quer. Vocês estão em qual dessas posições? Só come o que quer, come pouco, ou está restringindo cada vez mais os alimentos? É importante a gente entender, né, em qual posição vocês estão. E também entender que existe uma diferença muito grande entre expectativa e realidade. Vou contar uma história para vocês aqui, bem breve, e amanhã eu vou buscar uma foto e coloco no history para vocês. O meu filho mais velho, tá? Quando ele entrou na introdução alimentar, mesmo eu sendo nutricionista, eu sou mãe também. Então vamos lá, ele entrou na introdução alimentar, o primeiro dia que eu fui oferecer uma comida para o meu filho, eu não tinha a dimensão de quanto eu ia colocar. Eu sabia que eu não precisava colocar tanta coisa no prato dele. Mas eu fui fazendo a comida, né? De repente, eu montei o pratinho dele, eu coloquei num prato fundo, né, da minha casa, e quando eu percebi, aquele prato, na verdade, era um prato fundo que ficou cheio, gente. Cheio, quando eu digo cheio, é lotado mesmo. Eu tenho a foto desse dia, porque eu mesma não acreditei que eu montei um prato daquele tamanho para uma criança de 6 meses. E a minha expectativa no meu coração era assim, ai, meu filho vai comer super bem, ele vai comer tudo. E não era necessário ele comer tudo. Primeiro, porque ele estava em introdução alimentar, né? E segundo, que era um volume enorme de comida. Então, a gente entender o que é expectativa e o que é realidade é muito importante. Eu vou colocar para vocês também em relação até a quantidade de comida que uma criança, na verdade, poderia comer, tá? Mas o que a gente precisa se apegar, isso é uma coisa que eu falo muito, não se apegue tanto à quantidade que o seu filho está comendo, e sim o que o seu filho está comendo, qual a qualidade do que ele está comendo, tá bom? Então, esse é um outro passo muito importante, a gente nivelar a nossa expectativa em relação à realidade. Será que o meu filho está ingerindo bebidas, guloseimas, e outras coisinhas, né? E quando eu falo bebida, pode ser suco de caixinha, pode ser leite, tá? Balas, biscoito, até fruta, gente, porque às vezes a criança ela come um volume de coisas que já supre a necessidade energética dessa criança. E quando essa criança ela tem a necessidade energética dela atendida, né, a criança ela não vai sentir apetite na hora da refeição. Então, muitas mães relatam, mas meu filho está com falta de apetite, Aline.
Mas o que de fato essa criança ela está comendo ao longo do tempo? Tá? Porque as crianças elas são autorreguladas. E o que é a autorregulação? A criança, diferente do adulto, ela não come por vontade de comer. Ela come apenas quando o corpo dela necessita. Então, o bebê, ele mama, né? A gente vem, na verdade, da nossa fabriquinha com esse mecanismo perfeito de autorregulação. Então, o bebê mama quando sente vontade. A criança, ela come quando ela sente também a necessidade. A criança não come por gula. A criança, ela só come por gula quando a gente quebra esse mecanismo de autorregulação, tá? E como é que a gente quebra esse mecanismo de autorregulação? Quando a gente força a criança a comer mais do que ela precisa, quando a gente usa estimulantes, por exemplo, a gente quebra o mecanismo de autorregulação e a gente pode ter consequências futuras no caso do uso de estimulantes, tá bom? E, assim, consequências que eu falo e consequências realmente graves, tá bom, gente? Façam as perguntas que eu vou respondendo também, tá? Então, quando eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para vocês, me respondam, que aí a gente vai conseguindo, eu consigo, na verdade, alcançar um pouquinho melhor vocês. Então, tenham muito cuidado em relação a não quebrar esse mecanismo de autorregulação. Boa noite, vamos aprender mais um pouquinho, vamos sim. Como está o momento da refeição? Esse é um outro ponto, gente. A refeição na sua casa é uma refeição tranquila? Me diz aí, bota um joinha aí se sim, ou manda um coraçãozinho se sim. Essa refeição, ela tá, olha, tem coraçãozinho subindo, então se tá tranquila, tá ótimo. Essa refeição, ela tá estressante? O que é uma refeição estressante? Você tá gritando o tempo todo com seu filho, vocês não conseguem comer, na verdade, em paz, porque a criança foge, ou ela sai correndo, ou ela fica fazendo cara feia, aí vocês começam a brigar nessa refeição. Então, se essa refeição tá estressante, é muito difícil. Muito bem, muito obrigada. Vamos enviar essa live para outras mamães. Vamos sim, gente. Vai compartilhando que aí a gente consegue alcançar mais e mais mães. E se a gente consegue, na verdade, ter uma refeição... se a gente tem uma refeição estressante, é muito difícil a gente comer. Eu sempre faço um paralelo e eu gostaria aí que vocês pensassem um pouquinho em relação a isso. Imagina o prato favorito de vocês, tá? É um dos pratos que eu mais gosto, assim, que eu lembro da minha infância, da minha mãe fazendo, é uma carne assada com batata corada, né? Vai fazer carne assada com batata corada, botava cenoura e um arroz fresquinho. Então, aquilo dali pra mim é um prato maravilhoso. Aí vocês parem pra imaginar que a pessoa que você mais ama tá preparando aquele prato pra você. E você tá chegando em casa e você tá com fome. E aí a pessoa fala assim, olha, eu tô preparando aquela carne assada com batata corada pra você, Aline, perfeita, pra quando você chegar em casa você comer. E aí você chega em casa, tá todo mundo gritando, seu marido falando, seu filho gritando, a sua casa tá um verdadeiro caos. Qual é a vontade que você vai ter de comer? Se coloque aí nessa situação. Provavelmente a vontade vai ser zero. E não vai ser diferente. A Laris coloca aqui está estressante no momento. Então, Laris, a gente precisa reverter esse quadro, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais lá pra frente sobre paz na refeição. Porque se a gente tiver uma refeição que esteja muito estressante, seu filho não vai comer, tá? Então, primeiro vamos refletir, como está? E por que ela tá estressante? Ela tá estressante porque você está se desgastando demais com seu filho. Vou dar meu exemplo, tá, gente? Aqui em casa hoje, por exemplo, eu tive um pouco de uma refeição estressante com a minha filha na hora do jantar, porque ela não estava com tanta fome e ela começou a enrolar. Então eu falei para ela, olha, se você não quer mais, você para.
Por quê? Porque não dá pra gente ficar se estressando, porque o desgaste é muito grande e fica ruim para todo mundo. Fica ruim para a criança, fica ruim para o pai. Ah, mas se meu filho fica muito tempo à mesa. Se seu filho tá ficando muito tempo à mesa, então estipule um tempo aí médio. Se vocês quiserem, coloque também no History amanhã. Mas é de 30 a 40 minutos, é um tempo tolerável à mesa. Se você fica 2 horas com seu filho comendo, não tem santo, não tem mãe, né? Tem que ser uma mãe trabalhada muito na meditação para ficar tanto tempo à mesa com uma criança e não ficar estressada. Elisa come melhor lá na casa da minha mãe. Então, e aí a gente tem que pensar o seguinte, às vezes eu ouço muito algumas pessoas falando assim pra mim: ah, meu filho não come em casa bem comigo, mas na escola come muito bem. Mas na casa da minha mãe come muito bem. E por que normalmente na escola ou na casa da avó come melhor? Porque o ambiente às vezes não é tão estressante, a pressão não é tão grande. Como comer na casa da avó é algo diferente, algo esporádico, né? Normalmente essa pressão não acontece. Na escola é a mesma coisa. A professora ela vai ofertar ali os alimentos, mas ela vai insistir um pouquinho, mas ela não vai ficar em cima o tempo todo, tá? Então ela não vai gritar com a criança: você tem que comer, ou come logo, que eu tô com pressa. Ninguém vai fazer isso com a criança na escola, tá? A Lade colocou aqui: o problema é o celular. Então, celular de fato, gente, é um problema. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado? A gente fala assim, tem muitas, aqui eu falo muitas mães, assim, acontece que muitas das vezes uma forma é você distrair a criança para ela comer. E aí você coloca o celular, coloca um desenho. Só que no momento em que você coloca o celular ou coloca um desenho, você também está quebrando esse mecanismo de autorregulação da criança, porque a criança ela come sem saber o que está comendo, ela come sem perceber, e assim, ela não está aprendendo a comer. Ela está comendo simplesmente de colocar alguma coisa na boca. Então, muito mais importante é a gente entender e criar esse relacionamento. Então, se você está com o celular à mesa, evite. Mas nós somos os grandes exemplos. Então, a gente precisa, na verdade, sentou à mesa, gente, tira o celular. Porque não adianta você falar para o seu filho: olha, você não pode comer com o celular, mas você está lá o tempo todo durante a refeição. Eu vou voltar aqui que algumas pessoas comentaram. Só um minutinho, gente. Aqui em casa só come se estiver assistindo algo. Então, Raquel, isso é um fato e aí isso a gente tem que trabalhar. E eu vou falar também bastante sobre isso. Os meus comem melhor só comigo. Que bom que eles comem bem com você. Aqui em casa também só no celular. Evitem o celular, gente. Isso é um problema a longo prazo. E aí, na verdade, o celular a gente não tira de um dia para o outro. Se você consegue fazer isso, ok. Mas o ideal é você ir fazendo um desmame e conversando com seu filho que o momento da refeição, aí vocês podem combinar. Eu brinco assim, em alguns lugares até eu fiz já isso de presente, de colocar a caixinha do celular, né? Então assim, o celular vai ficar durante a refeição de todos, do papai, da mamãe, da vovó, de todo mundo, vai ficar escondido, vai ficar lá na caixinha ou num... Sabe aqueles saquinhos de lixo de carro? Coloca na porta e vocês guardam ali os celulares, vocês só vão pegar os celulares depois que acabar a refeição. Meu de 2 anos gosta de pegar os alimentos com a mão, deixo em pedacinhos. Perfeito, Raquel. É ótimo a criança poder manusear os alimentos. Foi a única forma que consegui de fazer eles comerem. Então, fica tranquila e eu vou te falar aqui algumas formas deles comerem sem a gente estar colocando o celular, tá bom? Então, vamos lá. Como está o momento da refeição, vocês já me falaram aqui bastante. Em relação aos riscos que tem por trás de uma criança que não come, gente. A criança que não come, eu vou passar bem rápido porque eu acho que vocês já sabem bastante disso. Eu, inclusive, já coloquei recentemente um post sobre isso. A criança que não come, ela fica... Na verdade, não tem um desenvolvimento saudável, ela não cresce de forma adequada, a saúde fica prejudicada, ela tem 2 vezes mais chance de desenvolver ansiedade e depressão, ela é uma criança que tem as relações sociais comprometidas e emocionais também, é uma criança que também tem comprometimento escolar, tá?
Ah, mas tudo isso, Aline, tá, tudo isso eu já sei. Mas eu quero saber o que fazer. Então agora a gente vai focar no que a gente vai fazer. E eu sei que a tendência das mães, e aí natural de todas as mães, e eu não saio, né? Não me eximo também disso, quando a gente tá, na verdade, muito cansada e a criança tá em uma recusa persistente, a gente tende a oferecer o que a criança quer. Por quê? Porque é mais fácil, gente. É natural a gente ir para o mais fácil. Porque a gente não quer ficar naquela batalha com a criança. E não deve ficar na batalha, realmente. Mas a gente tem que sair daquela frase de gente, tudo bem, pelo menos ele comeu. Só que quando a gente entra na frase do pelo menos ele comeu, a gente começa a oferecer só o que o nosso filho quer. Por quê? Porque é muito mais fácil. A única forma que eu consegui eles fazer, o meu fica com o celular na mão o tempo todo. E o pior é que descobrimos que ele está com miopia. Então, Ana, a gente precisa tirar esse celular aos pouquinhos, sim, tá? E aí existe a melhor forma da gente desmamar essa tela, tá bom? Então, assim, tomem cuidado com pelo menos comeu. Porque o pelo menos comeu, a gente entra em um ciclo, né, de oferecer só o que a criança quer e a criança vai se afastando. Então, aquele dia que você fala assim, ai filho, olha, fiz um lanchinho pra você. Hoje tem maçã. Ah, não, eu só quero banana. Ai, filho, olha, hoje tem morango. Ah, não, eu só quero banana. Aí você vai oferecendo só banana. De repente a criança só come banana. E excluiu todas as outras frutas. Até que um belo dia ela vai virar pra você e vai falar assim, mãe, eu não quero mais banana, eu enjoei de banana. E aí ela simplesmente não come mais nenhuma outra fruta. Então isso é muito importante da gente evitar do pelo menos comeu. Não entre no pelo menos comeu. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, gente, eu vou dar 5 dicas aqui fundamentais para o seu filho comer, tá? Primeira dica, trabalhar a paz na refeição. Ter empatia e respeito ao ritmo da criança. O que é trabalhar a paz na refeição? É justamente fazer com que essa refeição seja um momento tranquilo. E essa refeição, preferencialmente, deve ser uma refeição em família. Por quê? Porque uma criança que come sozinha, isolada, eu já tive alguns casos, inclusive, de crianças que nunca viram os pais comer. As crianças sempre comiam de forma isolada, no cadeirão, na cozinha. Ah, não, porque faz muita sujeira, então ele come no cadeirão na cozinha. Ai, porque é mais fácil assim para mim. Então, a criança não está vendo os pais comerem. A criança não tem um exemplo. Então, o que você pode fazer? Se seu filho tem introdução alimentar, coloque ele para sentar com você, com o cadeirão, ao lado da mesa e comam juntos. Seu filho já é maiorzinho, já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não importa. Você vai colocar ele à mesa e vai comer do lado dele. Ao invés de você ficar parada, aguardando, você vai comer junto. Por quê? Você vai ser o exemplo. Você vai mostrar que o que ele está comendo, você também está comendo. Ah, Aline, mas a refeição é diferente. Gente, não deve ser diferente as refeições. Por quê? Para que você vai fazer 2 comidas diferentes? É a mesma comida para a família toda e você come ao lado dele, tá bom? Então, aqui eu tenho só um minutinho. Meu filho tem 5 anos, já tem uma ansiedade muito grande e ele já come demais, a Raquel tá comentando. Então, Raquel, a gente tem que trabalhar essa ansiedade nele. E aí, uma forma que a gente pode trabalhar a ansiedade dele, se ele na verdade está indo aí para uma compulsão, né? Porque o come demais, ele come demais de tudo, ou ele come demais só alguns determinados alimentos, né? Porque às vezes, e uma coisa que eu comento também, gente, às vezes a criança ela tá dentro do peso ou ela tá com excesso de peso e é uma criança seletiva. Tá? E é uma criança que está em uma recusa bem grave. E por que ela está com peso adequado? Porque ela tem a necessidade calórica e energética dela atendida.
mas ela não tem os nutrientes adequados. Então, assim, se ele está comendo demais e alimentos saudáveis, você vai trabalhar com ele o quê? Toda a parte de mastigação. Vamos trabalhar, vamos brincar o quanto tempo ele pode fazer para, por exemplo, mastigar e degustar um alimento. Então, existem algumas técnicas para diminuir um pouquinho essa ansiedade e fazer com que ele tenha percepção do que ele está comendo, tá? Assim como no adulto. A Ana comentou, está mamando neste exato momento com o celular na mão. Então, Ana, vamos aos pouquinhos desmamar, tá? Desmamar do celular, tá? Por quê? Porque hoje a gente fica um tempo muito grande no celular, gente, muito grande mesmo. E o tempo que a gente fica no celular, as crianças elas tendem a replicar isso. Então elas querem pegar o celular, é um excesso de estímulo, tá? O celular para uma criança. Então tomem cuidado e não coloquem isso no momento da refeição, tá? Então como é que a gente vai trabalhar a paz? Realmente respeitando o ritmo da criança e, gente, comendo num lugar tranquilo, fazendo com que essa refeição seja um momento, na verdade, para ser recordada com prazer. Então você tem que se colocar, para um pouquinho e vamos usar um pouquinho de empatia. Se coloca no lugar do seu filho, quando você começar a ficar muito irritada, você pensa assim, nossa, se eu falasse assim, será que se alguém falasse assim comigo, eu ia gostar? Ou eu ia me sentir confortável? Eu sei que não é fácil, mas o que você pode fazer? Não tô me aguentando. E tem momentos que eu digo, eu mesma, Aline, eu não me aguento. Então eu falo assim, gente, eu tenho que sair. Então, se você chegou num momento de estresse que está muito alto, então saia daquele ambiente. Ai, Aline, eu não consigo lidar com essa situação e ver meu filho não comendo. Então, quem é que pode assumir esse papel, tá? Dentro da sua família? Talvez o seu marido, talvez a sua mãe, né? Talvez a babá, se tiver, né? Ou quem é que dentro da sua rede de apoio poderia assumir esse papel? Até que o seu filho volte a comer de uma forma mais tranquila. Aline, eu não tenho essa pessoa. Então você vai, na verdade, quando você verificar que você está em um nível de estresse muito alto, você vai se ausentar, tá bom? Segundo passo, gente, entenda o que é sua responsabilidade na alimentação e o que é responsabilidade do seu filho. Isso é uma coisa que uma tecla que eu bato muito, muito mesmo. Por quê? Qual é a responsabilidade da mãe? Qual é a responsabilidade do responsável, tá? Na alimentação? O que a criança vai comer? Quando a criança vai comer? E onde a criança vai comer? Ah, Aline, mas meu filho só come bobagem, só come biscoito, bolacha recheada, só come batata frita. Ok, seu filho não tem dinheiro para comprar, gente. Então, o que ele está comendo é sua responsabilidade. Então, tire isso da alimentação da sua família, tá? Então, porque a responsabilidade pelo que vai no prato dele, o que ele come, é sua. Quando ele vai comer? Quem estipula o horário da refeição, se a refeição vai ser meio-dia, 1 hora, 2 horas, é o responsável. Não é a criança que diz, mãe, agora eu quero comer, bota o meu prato. Não é a criança que coloca, que estabelece a rotina, tá? É o adulto. A criança precisa do adulto para que direcione ela. E não o contrário, não é a criança que tem que direcionar o adulto no horário que ela está com fome, tá bom? Então, outro ponto, onde vocês vão comer? Eu falei um pouquinho sobre isso. O melhor lugar, gente, pra gente comer é na mesa, né? Então vamos botar uma mesa bonita, bem posta, se você puder com a família toda. Ai, mas eu não posso, eu fico na correria. Ok, quando você puder, finais de semana, faça isso. Quando você não puder, tudo bem. Onde não é lugar de comer, gente? Cama não é lugar de comer, sofá não é lugar de comer, tá? Então, isso, assim, a gente precisa estabelecer os locais. Porque se você está comendo no sofá, é porque você está vendo televisão. Se você está comendo, por exemplo, na cama,
você não está no momento adequado, né? A cama é um lugar que você deveria estar descansando. Então a gente precisa sim pensar nesses pontos. E qual é a responsabilidade do seu filho? O seu filho, ele tem como responsabilidade definir o quanto ele vai comer e se ele vai comer ou não. Então, você definiu que a refeição daquele dia, por exemplo, foi, sei lá, arroz de espinafre, vou botar um exemplo de clássico aqui de casa, um arroz de espinafre, um bolinho de feijão, um franguinho grelhado e uma beterraba e uma saladinha. Ah, mas seu filho falou que não queria comer o bolinho de feijão. Você vai insistir um pouquinho, né? Vai falar, poxa, filho, por que você não come? O bolinho tá tão gostoso, você adora o bolinho, né? O bolinho é bacana, come um pedacinho para você experimentar. Ele não quis. Você não pode forçar. Existe um limite da insistência, tá? Então, assim, a gente não pode ultrapassar esse limite, porque aí a gente quebra o respeito. Aí a criança vai definir o quanto ela vai comer ou não. Então, cuidado para não fazer que nem eu, né? Colocou aquele pratão assim, enorme, que nem a gente fala, um pratão de peão. E simplesmente a criança não tem fome para comer tudo aquilo. Então, coloque pouca quantidade e se o filho quiser, ele repete. Aqui o Samuel sempre trocou a comida por leite materno. E depois com a avó, ele enrola e não come e pede uma mamadeira. Então, a criança, ela é muito astuta, tá? A mamadeira e o leite é o que ele se sente mais confortável. Agora ele com quase 5 anos, ele ainda troca as comidas principais por leite. Então, isso é o que eu brinco, que é a turma, né? É a tribo do leite. A tribo do leite, ela tem como principal referência o leite como alimento de segurança. Então, avó, eu não quero comer. Aí a avó falou assim, ai, tadinho, ele não quer comer. Ele tá sem fome. Aí dá 15 minutos, 20 minutos, ai, vó, você poderia fazer um leitinho, uma vitamina? Aí a avó vai lá, ou a mãe vai lá e faz uma mamadeira e aquela criança toma. A criança tomou aquela mamadeira, a criança tá satisfeita, gente. Uma mamadeira aí, tá, de leite, supre uma boa porção aí de calorias dessa criança. Então a criança, ela não vai ter fome, então ela vai fazer, assim como o adulto ele tenta às vezes barganhar com a criança também vai fazer a mesma coisa. A criança, ela vai testar o limite. E aí entra um próximo ponto, o terceiro ponto, que é fundamental tanto para a tribo do leite quanto para as outras crianças. E o terceiro ponto é, você precisa estabelecer rotinas e regras de alimentação dentro da sua casa. Aline, o que é isso? Ah, eu não gosto de rotina, eu acho rotina um saco, rotina para mim é entediante. É preciso ter rotina. Rotinas e regras. Por quê? Porque quando a gente tem uma rotina, o nosso corpo entende o horário que a gente tem fome. Então, assim, se eu tomo café da manhã todo dia, por exemplo, às 8 horas da manhã, mais ou menos, o meu corpo vai me dar sinais de que eu estou com fome, tá bom? Então, eu almoço todo dia meio-dia, não precisa ser meio-dia cravado, tá, gente? Mas assim, na sua casa funciona 12:30, funciona 1 hora. Quem vai definir o horário de cada casa são vocês, mas você precisa ter um horário certo para a refeição. E por que isso? Porque a partir desse momento em que você define uma rotina de alimentação e as regras, o que são regras alimentares? Gente, aqui em casa você vai definir isso em comum acordo com seu marido, vai comunicar se seu filho fica na avó, a babá, todo mundo precisa ser comunicado. Olha, a regra agora aqui de casa é a seguinte: não fez uma refeição, a gente simplesmente vai fazer a próxima. Tudo bem, a gente não obriga, a gente não insiste, a gente não força, mas a gente não substitui. Porque o que o seu filho está fazendo é justamente isso, ele está substituindo, ele não come a comida e aí ele troca a comida pelo leite. Ele trocou a comida pelo leite, ele não vai sentir fome. Então, tome muito cuidado com isso. Então, o que você vai fazer? A regra vai ser,
não tem almoço, não quis almoçar. Qual é a próxima refeição? O almoço, por exemplo, era meio-dia. A próxima refeição seria às 3, que seria um lanche. Tudo bem, filho, você quer o leite, mas você vai ter que aguardar até às 3 da tarde. Ah, mas você está deixando a criança com fome? De jeito nenhum. Isso não é deixar a criança com fome. Isso é mostrar para a criança que existem algumas regras e que essas regras precisam ser respeitadas. Porque se você não fizer dessa forma, o seu filho vai tender, tá? Não trocar, porque a gente não pode falar que é 100%, né? Mas ele pode tender a trocar todas as refeições pelo alimento de segurança dele, que no caso é o leite, tá bom? Então, estabelecer essas regras, dependendo da idade da criança, você também vai comunicar à criança quais são essas regras e quais são os horários, tá? Para que ela entenda que, eu não comi, tudo bem, eu não preciso comer tudo. Tudo aquilo que você ofereceu para ela, ela vai escolher alguns itens e vai comer na quantidade que ela desejou. Não quis mais comer, ok, parou. A próxima refeição vai ser X horas, mas eu não vou oferecer nada entre essas refeições, tá bom? Então a gente precisa entender a rotina. Quarto, trabalhe também o ambiente, os utensílios e a apresentação da comida. Assim como os adultos, as crianças também comem com os olhos. Então, se a gente trabalhar o lúdico, é maravilhoso. Então, se você... meu filho gosta, sei lá, de Mickey Mouse. Então, se você tiver um prato com Mickey Mouse, com certeza aquele prato vai ser atrativo, né? Talvez só por um tempo, mas assim, ele vai ser atrativo. Então, faça algo diferente com o próprio alimento para que se torne mais atrativo para a criança, para que a criança possa ali ter um momento lúdico. Mas meu filho quer pegar com a mão o alimento. Tudo bem, gente. Por quê? Porque a gente precisa, na verdade, quando a gente pega o alimento, a gente está experimentando novas sensações. Porque o tato é muito importante, tá bom? Então, trabalhem muito esse ambiente, trabalhem muito essa apresentação. Aline, então quer dizer que eu preciso fazer... Eu teve uma época aqui que todo café da manhã eu fazia vários pratos de frutas diferentes, que a gente come fruta normalmente no café da manhã. Todo dia que eu consigo fazer um prato lindo? Não, gente. Quando dá, eu faço. Quando não dá... E às vezes meus filhos falam assim, e o que você criou? Eu falei, hoje eu não criei nada, mas se vocês quiserem, vocês podem criar. Eu vi que a Giovana colocou aqui, eu até brinquei com ela, né? Ela falou assim, meus filhos não estão comendo mais giló não, quiabo. O que eu faço? Assim, uso lúdico, o quiabo vira um foguete, né? Então você vai brincar com aquele quiabo, vai trazer ludicidade, porque quando a gente traz o lúdico, quando a gente traz uma coisa mais divertida, é muito melhor e muito mais fácil essa aceitação, tá? Quinto ponto, gente, vamos usar estratégias de marketing. Na alimentação, sim, na alimentação. O que o marketing faz? Só uma pergunta, por que eles ficam mais seletivos conforme vão crescendo? Na verdade, o que acontece quando a criança cresce? Existe um momento, principalmente a partir de um ano e meio, se aproximando aos 2 anos, né? Que é o chamado aí, os 2 anos do Terrible 2, onde a criança ela começa a ter muito mais autonomia. A alimentação ela é uma forma da criança se comunicar. Quando você imagina o seguinte, o que o seu filho ele tem total controle? A boca. Então, ele controla exatamente o que ele come ou não. Então, uma forma dele se expressar é fechando a boca. Então, quando a criança ela fecha a boca, quando a criança ela para de comer, ela está querendo comunicar algo, ela está querendo comunicar que alguma coisa aconteceu, que algo não foi bacana. Então, por isso que eu falo muito também sobre a gente investigar o motivo, quando começou essa recusa, porque a recusa
Por mais que as pessoas falem assim, meu filho parou de comer do nada. Não existe parou de comer do nada. Por mais que você sinta isso no seu coração, existe um motivo, né? Só que a gente acredita que foi do nada porque a gente desconhece o motivo. Mas quando a gente começa e aí eu faço isso muito no curso, né? Começo a fazer várias perguntas para vocês, né? E a gente vai esmiuçando, as pessoas começam a perceber, nossa, realmente aconteceu tal coisa. Então, é uma forma de comunicação, alimentação, e a criança, ela vai demonstrar isso. Então, assim, mas não aconteceu nada assim de estressante, mas, por exemplo, que pode parecer uma bobagem, tá? Pra gente, como adulto. Meu filho, eu tive um relato, né, de uma seguidora que ela falou assim pra mim, Aline, meu filho teve um engasgo e desde então ele não come. Na verdade, o engasgo foi um trauma. Então, o que ele associou? Ele associou aquele engasgo ao alimento. Então, a partir do momento em que ele associa o engasgo ao alimento, a gente tem que trabalhar esse alimento para ressignificar, para trazer, na verdade, ele entende como esse alimento como sendo algo ruim. Então, assim também acontece quando a criança fica doente. Às vezes a criança fica doente e para de comer. Ela entende, na verdade, que o alimento ali é algo ruim. É sempre assim? Não, cada caso é um caso, cada caso acontece de uma forma e aí a gente precisa investigar, tá bom? Então, voltando lá ao marketing, gente, como é que a gente vai usar as estratégias de marketing na alimentação? Então, eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho como vocês são afetados ou como vocês já veem, percebem os filhos de vocês sendo afetados pelo marketing. Meu filho vê um monte de propaganda e ele começa a querer comer determinado alimento. Ou ele quer aquele brinquedo. Por quê? Porque ele está vendo aquilo de forma contínua. Então, toda vez que liga a televisão, ele vê, por exemplo, a Coca-Cola. Ele vê o biscoito tal. Ele vê o chocolate tal. E aí ele começa a ver aquilo de forma insistente e aquilo desperta o desejo dele em comer. Então, a gente vai usar a mesma estratégia. Como? O alimento simplesmente ele não vai surgir no prato do nada, né? Se o seu filho já está em recusa, você vai apresentar esse alimento de diferentes formas. Então, escolha, meu filho já está em uma recusa muito alta. Então, escolha aí de 3, no máximo 5 alimentos. Se a recusa é extrema, a gente começa com 1, tá? E no máximo 5. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar esse alimento. A gente vai pegar, por exemplo, vou dar o exemplo da cenoura. Então, você vai ler um livro que tenha uma cenoura. Você vai contar uma história que tenha cenoura. Você vai ver uma música que tenha cenoura. Você vai ver um desenho que tenha cenoura. Você vai pegar uma pintura que tenha cenoura. Você vai pegar a cenoura e vai fazer uma atividade com ele diferente. Você vai mostrar, e isso tudo você está mostrando a cenoura e sem falar para ele que ele tem que comer cenoura. Então, a cenoura passa a ser um alimento amigo, né? É algo próximo, não é algo estranho para ele. Não é uma coisa que de repente apareceu no prato dele, tá? E aí eu digo isso porque, assim, eu vou dar um paralelo, tá, com o adulto. Por exemplo, em algumas culturas as pessoas comem inseto, barata, gafanhoto, né? Comem várias coisas que são mais estranhas. Então imagine o seguinte, que você chegou num lugar, você chegou na minha casa e eu te servi um prato cheio de gafanhotos. E eu falo assim, nossa, olha, é uma especiaria maravilhosa, super gostoso. Qual a cara que você ia fazer? Se você nunca viu gafanhoto, sei lá, frito na sua casa. Nunca na sua vida você imaginou isso. Você, pelo menos, ia fazer uma cara assim de nojo, ia fazer uma cara de eca, ia pensar em cheirar um pouquinho, ia estranhar aquilo. Mas se eu venho ao longo, e por que assim, em outras culturas as crianças comem isso com facilidade? Porque elas, desde crianças, elas são apresentadas aquele alimento de forma contínua. Então, apresente ao seu filho, tá?
os alimentos de outras formas, antes de ir pro prato. Aí quando ele chegou no prato, você vai falar assim, lembra daquele filme que a gente viu? E que tinha o coelho Pedro, que adorava a cenoura? É essa cenoura, filho. Você lembra daquela brincadeira que a gente fez? É essa cenoura. Mas sabia que essa cenoura, ela também se transforma? Ela também a gente pode fazer uma estrelinha com essa cenoura. O que você acha de uma cenoura de estrelinha? E aí você vai apresentando essa cenoura de uma forma diferente. E aí a criança vai falar assim, realmente, eu já conheço essa cenoura. Isso quer dizer que o seu filho vai comer? Infelizmente eu tenho que te dizer que não necessariamente. Mas com certeza ela vai estar muito mais próxima. Porque se ela já pegou na cenoura, se ela já brincou com a cenoura, se ela já fez uma receita com a cenoura, ela já se aproximou. E a escalada dela do comer até ela experimentar já está muito mais próxima, tá? Então, aproxime, use as estratégias de marketing, né? E traga a todo o universo, né? Todo o universo lúdico do seu filho aquele alimento. Então, o que eu gostaria também de colocar aqui para vocês, gente, porque a gente já está chegando no nosso horário limite. Façam aí as perguntas. Fernanda está colocando, amei seu exemplo. Obrigada, Fernanda. O que eu gostaria de colocar aqui para vocês, alguns pontos que eu acho super importantes e relevantes para que a gente pense. Algumas mães falam para mim assim, mas meu filho agora não consegue nem comer, ele fica nauseado, ele faz ânsia de vômito. Então assim, o seu filho está intolerante ao alimento, a todos os alimentos. Não, Aline, ele fica intolerante, ele faz ânsia de vômito quando eu coloco feijão no prato. Tô dando um exemplo, tá? Pode ser qualquer outro. Então, o que a gente vai trabalhar aí? A gente vai trabalhar a tolerância. Então, não adianta você botar feijão no prato dele se ele tá fazendo ânsia de vômito, né? Se ele tá nauseando, ou se ele tá saindo correndo quando vê o feijão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a tolerância. Como é que a gente vai trabalhar a tolerância? Vai usar todas essas estratégias que eu falei, estratégias de marketing, para aproximar o seu filho desse alimento, até que ele tolere estar no mesmo ambiente, tá? Na mesa, com alguém comendo feijão. E aí você vai falar, agora você quer experimentar um pouquinho? E aí você vai aos poucos aproximando ele para que você desenvolva a tolerância. Isso é gradativo, isso não é do dia para a noite. Isso acontece de forma muito gradual. Mas meu filho vai demorar quanto tempo? Depende. Às vezes uma criança em uma semana ela consegue desenvolver a tolerância e consegue voltar a comer. Tem crianças que levam mais tempo. Então o ritmo, quem vai definir é a criança e a gente vai respeitar. Então, outro exemplo também que eu gosto de dar, que muita gente me coloca a mesma questão. Aline, meu filho parou de comer fruta, que nem o exemplo que eu dei antes, né? Não come, quer banana, quer laranja, não, que só quero banana, quer morango, não, só quero banana, e de repente enjoou da banana e não quer mais a banana. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer associações. O que a gente chama, na verdade, de pontes cognitivas. A gente vai criar pontes. Como assim, Aline? O que são criar pontes? A gente vai fazer associações entre o alimento que ele gosta e o alimento novo, tá? A gente nunca vai esconder. Então, um exemplo. Vamos aí pensar. Meu filho come maçã, mas não come pera. Né? Então assim, filho, você já viu que eles são bem parecidos, né? Será que eles não são primos? E a gente conta, na verdade, uma história para fazer essa associação. Mesma coisa vale, por exemplo, para batata doce. Você sabia que a batata doce é a irmã da batata? Vamos tentar fazer... mas meu filho só come batata frita. Vamos tentar fazer essa irmã da batata inglesa em palitinho também? E a gente vai fazer de uma forma diferente. E elas são irmãs. Se elas são irmãs, o gosto, né, tá ali um pouquinho mais próximo.
Então, vamos tentar fazer dessa forma? Então você vai fazendo pontos em que o que a criança gosta com o que você deseja que essa criança coma. Lúcia, um exercício enorme de paciência de nossa parte, né, Aline? Enorme, né? Eu acho que assim, a paciência vale para alimentação, vale para tudo. A gente, quando a gente se torna mãe, né, a gente deveria vir aí com uma bagagem extra de paciência, de baixar expectativas e ir apenas na curiosidade da nossa parte. Sim, eu falei um pouquinho antes, Lúcia, justamente sobre expectativa e realidade. A gente gera uma expectativa muito alta, então baixa essa expectativa e vamos trabalhar esse lúdico. Acho que pensar assim diminui um pouco a nossa frustração, mas vale a pena. Sim, você tem que, na verdade, trabalhar a realidade, porque assim, não adianta a gente esperar que o nosso filho coma o mundo. E eu já tive alguns casos, por exemplo, uma pessoa que ficou insistindo assim, mas minha filha não tá comendo cenoura, tá? Mas minha filha não come cenoura, minha filha não come cenoura, porque eu como tudo, não sei o que, minha filha não come cenoura. Eu falei assim, ok, mas ela come várias outras coisas. Mas a cenoura crua na salada ela não come, assim, raladinha, né? Eu falei, tá, mas se você fizer um suco, por exemplo, um suco que eu gosto de fazer muito aqui na minha casa, um suco de maracujá com cenoura, será que ela vai tomar? Vai. Ela sabe, mas ela precisa saber que a cenoura tá ali. Vai. Se você fizer um arroz de cenoura, ela vai comer? Vai. E se você fizer uma carne ensopadinha com a cenoura bem picadinha, ela vai comer? Vai. Então tudo bem, gente, se a criança não quer comer a cenoura ralada. Então assim, a gente baixar um pouquinho essa expectativa, porque às vezes a gente insiste em uma coisa e não necessariamente precisa ser daquela forma. É difícil, mas é possível. Sim, é difícil, mas é possível. Nós somos mães, né? E os papais que também estão aí, a gente consegue. Mas é preciso muita persistência, gente. É persistência, paciência e rotina e regra, rotina e regra. Isso vai ser sempre, tá? Pro resto da vida. Então, um outro ponto que eu acho bacana, eu já falei, mas eu vou retornar porque é importante, quando a gente precisa ressignificar algum determinado alimento. Quando eu mencionei da criança ficar doente, mas imagina quando se você já alguma vez passou mal, tá? Ou teve uma infecção intestinal com algum determinado alimento, né? E ficou realmente se sentindo muito mal por aquele alimento. Vou dar um exemplo que eu tive, que me lembrei agora. Eu amo ostra e eu tenho uma memória afetiva com ostra muito boa, porque minha mãe me dava ostra, né? A ostra viva ali, assim, aberta, assim, fresquinha, na praia quando eu era pequena. Então tem uma memória afetiva maravilhosa, a gente adorava aquilo. E aí quando eu simplesmente fui viajar com meu marido, né, que na época era namorado, e eu vi a ostra, eu falei, nossa, eu tenho que comer ostra, cara, muito tempo que eu não como ostra. Eu passei muito mal, gente. Isso faz uns 15 anos, eu nunca mais comi ostra. Só de pensar que eu posso passar mal da mesma forma que eu passei. Então, assim, eu preciso ressignificar? Eu não tive essa oportunidade e eu não achei tão importante assim ressignificar a ostra na minha vida. Mas no caso de uma criança que ela deixa de comer algum determinado alimento que seja importante, a gente precisa sim ressignificar e mostrar para ela que não é porque aconteceu uma doença, ou ela ficou constipada, ou ela teve diarreia, ou ela vomitou, que isso vai acontecer novamente, tá? Então, ressignificar o alimento é muito importante, tá? E a gente tem que lembrar, gente, que ninguém para de comer por nada, tá? Tem sempre um motivo por trás da recusa alimentar. E que a alimentação é uma forma de comunicação. Então, se seu filho tá parando de comer, ou se ele tá comendo cada vez menos alimentos, existe um motivo. Ele tá querendo dizer algo com isso. Então, vamos ouvir essa criança, tá? E eu tô aqui para ouvir vocês através delas, tá? O jeito errado que a gente nunca deve fazer, e eu sempre reforço também, são 5 erros mais comuns que a gente faz quando as crianças começam a recusar. Forçar,
camuflar, chantagear e barganhar, usar TV, tablet e outras fontes de distração e deixar a criança com fome. Deixar a criança com fome é simplesmente não oferecer nada, nada mesmo, e falar assim, você não vai comer enquanto você não comer isso daqui que eu quero, tá? Então, isso é muito diferente de ter uma rotina e uma regra estabelecida na sua casa. Então, eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que a gente tem aí vários passos para caminhar, e eu tô aqui realmente para ajudar vocês. Então, a partir de hoje, a partir de agora, eliminar de uma vez por todas esses erros e trabalhar esses 5 passos que eu falei para vocês aqui. E toda quarta-feira a gente tem live às 9 horas. Para quem não assistiu a live toda, ela vai ficar salva até amanhã aqui no IGTV e a partir de amanhã lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Espero vocês, mandem notícias e não deixem, por favor, de responder o questionário. São só 5 minutinhos. Para quem não recebeu, aqui na bio do Instagram a gente tem o link, né? E vocês respondem. Assim eu direciono as lives e a gente se aproxima muito mais do que vocês estão precisando, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos pela presença e até quarta-feira.